para o outro lado do vale, e quem está lá do outro lado é o Golias. O Golias que está à nossa espera, o Golias que é forte, o Golias que é valente, o Golias que grita alto, o Golias que tenta nos intimidar pelo seu tamanho e pela sua força. Mas antes de nós partirmos em direção ao Golias e antes de tentar vencer esse gigante, existem outros gigantes do lado de cá do vale que precisam ser vencidos. Gigantes que caminham conosco, melhor dizendo, gigantes que estão dentro de nós. Gigantes internos, gigantes que habitam em nós. Hoje eu quero falar com vocês sobre esses gigantes que se apresentam na forma de sentimento, na forma de emoções. Gigantes que costumam nos imobilizar, nos paralisar. Às vezes, o gigante à nossa frente, aquilo que você tem para enfrentar essa semana de forma externa, não é tão grave assim se comparado com os gigantes que estão aqui dentro, gigantes que residem dentro de nós e que às vezes nem sequer damos importância, acabamos ignorando. Quando nós aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, quando nós aprendemos a lidar com gigantes internos, nós somos preparados para vencer os gigantes externos, os desafios externos que surgirem ou que estão surgindo na nossa vida. Hoje então eu quero abordar com você alguns gigantes internos. Essa será a nossa temática de hoje e eu espero que você possa analisar de forma muito clara a sua vida, possa olhar para dentro de você. Provavelmente aquilo que eu vou trabalhar aqui, aquilo que eu vou mencionar aqui é algo que você vai poder dizer assim, exatamente isso que eu enfrento aqui dentro da minha vida. 1 Samuel capítulo 17, no verso 12, contando, é interessante que nós já tínhamos sido apresentados a Davi antes. Davi já tinha sido ungido rei, um novo rei sobre Israel. Mas no capítulo 17, no verso 12, o escritor reapresenta Davi e diz exatamente o seguinte: Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quais são os gigantes internos que eu e você enfrentamos na nossa vida? O primeiro gigante que eu quero falar nessa noite é sobre desarmonia. Algumas pessoas não conseguem se aceitar, não conseguem aceitar como são, aceitar sua origem, as suas características, e por isso se tornam amargas. Davi sabia quem ele era. Ele era o filho caçula de Jessé, caçula de 8 filhos. Ele era um belemita, nascido e criado num pequeno e insignificante vilarejo chamado Belém. Se já era insignificante nos dias de Jesus, era uma pequena vila nos dias de Jesus, imagina então, séculos antes, no tempo de Davi. Davi era apenas um pastor de ovelhas, responsável pelo rebanho, que nem era seu, era rebanho de seu pai. Ele não era grande, ele não era forte, ele não era um guerreiro, ele não era um soldado do rei, ele não estava num fronte de batalhas. Ele era apenas um garoto, e como a gente vê no texto, um garoto de recados. Davi não foi uma única vez até o campo de batalha, mas ele ia e voltava. Ele ia até o campo de batalha para levar mantimentos, para ter notícias, e voltava para apacentar o rebanho de seu pai. Ele era apenas um garoto de recado, um garoto que levava para lá e para cá mercadorias e trazia notícias dos seus irmãos para o seu pai. Era um garoto ruivo, insignificante aos olhos do seu pai, insignificante aos olhos dos seus irmãos e das demais pessoas.
Davi sabia quem era, Davi sabia a sua origem, ele sabia quais eram as suas características, mas nada disso o afetava, porque Davi vivia em harmonia consigo mesmo. O ano passado, quando eu comecei a escrever e a registrar algumas coisas com relação a essa série, e quando eu pensei nos gigantes internos que enfrentamos, o primeiro que veio para mim foi exatamente a desarmonia. Porque eu vivi muito isso daqui na minha vida. Eu era uma pessoa que não era feliz comigo mesmo. Quando você talvez olhe para mim hoje, bonito do jeito que eu sou, lindo, maravilhoso, né? Nem tem palavras para falar a meu respeito. Você talvez não consiga imaginar o Wagner de 10 anos, 11 anos, 12 anos. A única pessoa que com toda certeza provavelmente está me assistindo e que me achava linda era minha mãe. Né? Mãe acha o filho lindo, pode ser a coisa mais horrível do mundo, medonha, mas desde o berço, desde lá da maternidade, quando você pega aquela carinha de joelho e fala, não é a coisa mais linda? A mãe tem essa tendência de falar, não é a coisa mais linda? Mas eu era uma pessoa que eu não gostava de mim. Eu olhava para a minha aparência, eu não gostava de mim. Né? No meu tempo tinha alguns desenhos infantis, um era de um ratinho orelhudo, chamado Topo Gigio. Topo Gigio. Um ratinho mexicano, isso? Orelhudo, igualzinho eu era. Eu só tinha cabeça, orelha e joelho. Eu só tinha essas 3 partes do meu corpo: cabeça, orelha e joelho. Eu era magro. Pensa num trem magro que dava dó. Eu era assim. Então, cabeçudo, orelhudo, não usava boné porque a orelha destacava. Então, meu apelido era desse ratinho, meu apelido era de Dumbo. Quando dava um vento mais forte, saindo da escola, o pessoal dizia, ô Wagner, toma cuidado, você vai voar. E aí era nessa toada que eram as brincadeiras. Eu era feio. Hoje eu sou lindo, mas eu era feio. Eu não era feio na minha infância, eu era feio na minha adolescência. Quando a Keila me conheceu, eu era feio. Eu era magro. Se tem um nome para ser dado no início do nosso namoro, porque ela olhou para mim e começou a namorar comigo, isso não chama-se amor, isso chama-se misericórdia. Ela teve misericórdia da minha vida. Né? Ela falou, bom, se eu não namorar, ninguém vai namorar com ele. Então talvez você seja assim. Talvez você se olhe no espelho e você não se aceite. Eu não aceitava a minha aparência, eu não aceitava de ter nascido numa família pobre, eu não aceitava de ter nascido, ser filho de um pai que era soldador mecânico, né? E um soldador mecânico que não teve o benefício de ter perdido um dedinho e ter se tornado presidente da República. Na verdade, ele era só um soldador mecânico, não era político. Né? Graças a Deus por isso, né? E morreu íntegro e honesto. E eu posso falar bem do meu pai. Em compensação, talvez o filho do outro não possa dizer isso, mas eu posso olhar assim, olhar para a minha história e falar, bom, meu pai era um soldador mecânico, a minha mãe era a faxineira da Casas Bahia, era a mulher que limpava o chão na Casas Bahia, era a mulher que limpava o chão na Seixonoye. Eu era filho de uma faxineira, eu era filho de um soldador num bairro pobre. Ourinhos tem 2 bairros, ou pelo menos a gente diz assim, um bairro na parte de cima da rodovia Raposo Tavares chamado Vila Boa Esperança, onde tem casas um pouquinho melhores, mas quando você atravessa Raposo Tavares existe a Boa Esperança, segunda seção, que a maior parte das pessoas chama de Parque Minas Gerais, e muitas pessoas atribuem aquilo ao Formigueiro, a Vila Operária, que é uma vila muito próxima que ali está, e é um bairro muito simples, muito de casas de madeira, de casas muito simples, de periferia, e eu tinha raiva disso. Olhava para as pessoas que moravam do outro lado, que estudavam no Horácio Soares, cujo o símbolo da escola estadual era uma águia, e eu estudava no Josefa Cubas, cujo símbolo da escola era uma formiga.
E do lado de lá era a águia, e do lado de cá era a formiga. O que uma águia faz com a formiga? Nem olha, ela tem coisa mais importante para caçar e para se alimentar. Então eu tinha raiva de ser quem eu era, de ser pobre, de ter nascido numa família pobre, da minha história, da minha família, da minha origem, do meu corpo físico. Eu não me aceitava. Talvez você seja assim. Talvez você se olhe no espelho e não se aceite. Você olha para o seu cabelo e não se aceita. Você olha, por isso, hoje eu não tenho preocupação nenhuma. Se eu tenho cabelo, se eu não tenho cabelo, se eu tenho pneuzinho, se eu não tenho pneu, né? De fato de eu ser gordinho hoje é resposta de oração da minha esposa. Se ela orou para que eu engordasse, a família dela dizia para mim, quando ela olhava, a família dela olhava para mim, dizia, mas ele é pequeno, porque eu era mais baixo que ela, ele é magrinho, ele é feio, e ela falava assim, quanto a feio não dá para mudar, mas ela falava assim, mas ele vai crescer, ele vai engordar. Ela profetizou isso sobre a minha vida. Então toda a banha que eu tenho na minha vida é profecia dela. Então eu não tenho nem que reclamar dos pneus ou qualquer coisa. Eu olho no espelho e eu me aceito. Mas você também precisa se aceitar. Talvez você esteja em desarmonia consigo. Talvez você olha para a sua história, olha para a sua origem, olha de onde você veio e você não se aceita. Não aceita a sua história, não aceita a sua família, não aceita o bairro em que você nasceu, não aceita a escola em que você estudou, não aceita a história que você teve. Você olha para a sua vida, olha para as suas características e não se aceita. Não dá valor àquilo que você é. Você tem raiva daquilo que talvez vê no espelho. Quer seja do pescoço para cima, quer seja do pescoço para baixo. Você não se aceita, não tem harmonia. Você não vive em harmonia consigo mesmo. Há também aquelas pessoas que não conseguem superar as perdas e os traumas do passado e deixe que isso afete o seu presente e o seu futuro. Quando nós olhamos para a história de Davi, por mais que não sabemos muita coisa do seu passado, um detalhe não pode passar desapercebido aos nossos olhos. Quando Samuel foi até Belém para ungir o novo rei de Israel, aquele que substituiria Saul, Jessé fez passar todos os filhos diante de Samuel, todos os 7 filhos, com exceção de um filho ficou de fora, o 8º ficou de fora. Davi estava no campo apacentando as ovelhas, e Jessé foi passando, Eliabe foi passando, filho após filho, até chegar ao 7º. E Deus dizendo para Samuel, não é nenhum desses. E até que Samuel então olha para Jessé e fala, não tem nenhum filho mais. Você não tem mais nenhum, são só esses daqui. Você não tem mais nenhum filho, porque não é nenhum desses aqui. Não é nenhum desses. E aí então Jessé fala, é verdade. Olha, esqueceram de mim, número 1 aí, né? É verdade, tem mais um filho, 1, 2, 3, tem mais um, esqueci dele, como é que eu pude esquecer dele? Mas é porque tanto no coração de Jessé, aquilo quando, se Samuel está aqui para ungir o novo rei é Eliabe, ele é o mais velho, ele é grande, ele é guerreiro, ele é soldado, ele é forte. E foi pensando nos outros filhos, irmão, se não é Eliabe, então é o 2º, é o 3º, mas jamais vai ser o 8º, jamais vai ser o caçula. Ele é um simples pastor de ovelha, é um moleque ruivo que está lá no campo. Não, jamais. É interessante que quando Davi está para chegar, porque ele manda chamar Davi, Deus fala para Samuel, Samuel, não olhe para a aparência. Você vai olhar para o rapaz que vai entrar nesse recinto, ele não tem aparência de rei. Ele não tem altura de rei, ele não tem porte de rei, ele não tem fisionomia de rei. Não olhe para a aparência, porque eu não olho Samuel para a aparência, eu olho para o coração. E quando então Davi entrou, Deus disse para Samuel, levante e unge-o, porque este é o novo rei, é este que eu escolhi. Mas é interessante que quando você olha para Davi, para a história, em nenhum momento você vê Davi reclamando de um pai que esqueceu dele, ou de um Samuel que teve que ser orientado para que ungisse uma pessoa, apesar da sua aparência. Nós não temos absolutamente nada disso, em nenhum momento Davi reclamando, ele soube lidar muito bem, ele soube superar muito bem este momento. Por mais que ele tinha sido rejeitado por homens, ele tinha sido escolhido por Deus, e é isso o que importava.
O passado, queridos, pode ser um ótimo professor, mas nós não podemos aceitá-lo como um grande opressor nas nossas vidas. O passado pode nos ensinar muitas coisas, mas nós não podemos permitir que o passado nos oprima. Então, vive em harmonia. Neste primeiro momento que eu diria para você, diante desse gigante chamado desarmonia, eu diria para você, vive em harmonia. Aceite-se como você é, aceite a sua origem, aceite a sua família, aceite a sua formação, aceite a sua história, aceite a sua experiência, aceite o seu trabalho, aceite as suas obrigações, aceite as suas tarefas, não importa quem você é, aceite-se. Talvez amanhã você vai acordar, e a nossa igreja tem isso, empreendedores e funcionários no mesmo lugar. Talvez amanhã você vai acordar para administrar a sua empresa, mas talvez amanhã você vai acordar para limpar o banheiro deste mesmo patrão, deste mesmo empregador que está aqui. E não importa isso. Aceite-se, aceite quem você é, a sua profissão, o seu trabalho, as suas tarefas, as suas obrigações, a sua forma física, aceite-se, viva em harmonia consigo mesmo. Não seja amargo, não viva uma vida amarga, não viva atribuindo às outras pessoas a sua infelicidade, não tente jogar nas costas dos outros a culpa do seu infortúnio, mas crie a sua própria felicidade, aceite quem você é. Um segundo gigante que eu quero abordar com você é o gigante do desânimo. A atitude de uma pessoa faz toda a diferença nos resultados que ela alcança. Todos sabem que muitas batalhas são vencidas, né? Muitas, para não dizer todas, né? São vencidas ou perdidas aqui, ó, dentro da mente. Dentro da mente. Eu gosto de assistir a alguns esportes. Gosto de assistir, por exemplo, vôlei. É um esporte que eu gosto muito de assistir. Gosto de assistir tênis. Gosto muito de assistir. No jogo de vôlei me chama muita atenção porque existe toda uma jogada preparada, ensaiada. Então a pessoa saca do outro lado, existe a recepção, existe o cara que vai levantar e aquele que vem do fundo para cortar, jogar a bola do outro lado. Mas de repente, nesse percurso, a jogada não sai como deveria. Ou o levantador não levanta com precisão, ou o receptor não recebe a bola muito bem, ou até mesmo aquele que vai cortar, de repente, ele pode levantar, dar o impulso certo e chegar no tempo certo na bola, mas de repente existem pessoas mais altas ou mais preparadas do lado de lá, e que executam um bloqueio perfeito e a bola então cai na sua própria quadra, e o ponto não é feito. Mas quando isso acontece, como é que o time reage? Você não vê no jogo um xingando o outro, dizendo, você é incompetente, você é um besta mesmo, por que você jogou essa bola, por que você fez? Você não vê as pessoas se xingando na quadra, mas o que você vê na quadra? Você vê um batendo no outro, batendo na mão do outro, no ombro do outro, batendo na cabeça do outro, e motivando, impulsionando, porque por mais que houve um erro, normalmente houve um erro, mas eles se reúnem, eles se juntam no meio da quadra, eles falam alguma coisa, eles gritam, eles se batem, eles se cumprimentam, e eles seguem de novo para a sua posição, porque por mais que um ponto foi perdido, o jogo ainda não foi perdido. Eles se motivam através de gritos, de palavras, de ânimo, de incentivo para que, por mais que a gente perdeu essa, nós vamos ganhar a próxima. E quando se perde a próxima, ou quando se perde 3 pontos seguidos, de repente, há um tempo técnico, e novamente aí o técnico que é o responsável para acordar, para chamar a equipe para a briga, para dizer, opa, nós podemos vencer, esse time pode ser vencido, nós podemos fazer pontos, nós podemos ganhar, e muito bem, desse time que está do lado de lá. São palavras que motivam as pessoas a jogar. Frequentemente na nossa vida, nós também temos jogadas que são perdidas. Existem gigantes que se aproximam de nós, e nós desanimamos diante desses gigantes. Ou tentamos uma coisa, tentamos outra, e de repente a gente não tem sucesso e começa a se desanimar. E aí é uma pergunta, quantas vezes você solta um grito de guerra para motivar a si mesmo, ou para motivar a sua família, ou para motivar a sua equipe?
Aqueles que são empreendedores e que estão aqui, ou que são, por mais que não são empreendedores, talvez sejam líderes de um setor, são gerentes, são pessoas que têm funcionários sob a sua responsabilidade. Quantas vezes você grita, não para xingar, mas grita para motivar, dizendo: ontem nós erramos, ontem foi um dia horrível, foi um dia que a gente poderia esquecer na vida, mas vamos embora, vamos seguir, daqui para frente nós vamos conseguir e vamos embora, e anima a equipe a trabalhar e a vencer. Às vezes o grito de guerra tem que acontecer na nossa própria casa. É diante de uma pessoa que prestou um concurso, e o concurso foi muito concorrido, e foi muito difícil, e por mais que a pessoa chegue desmotivada, ou quando sai o resultado fala: puxa, dessa vez eu não consegui, precisa de alguém ali para dizer: não, mas na próxima você vai conseguir, vamos estudar mais, vamos nos esforçar mais, vamos nos inscrever para fazer isso, porque na próxima, com toda certeza, você vai conseguir, você está aprimorando, você está progredindo, você está avançando. São palavras que motivam, que impulsionam a cada um de nós a seguirmos. Nós precisamos de gritos de guerra, nós precisamos de pessoas ao nosso redor para nos motivar a persistir, a perseguir aquilo que temos no nosso coração. O desânimo nunca venceu nenhum jogo. Então, ao invés de você se assustar com os gritos do outro lado, você precisa ter gritos do lado de cá. Nós precisamos ter gritos do lado de cá, ou quer seja de nós mesmos, ou de pessoas que estão conosco, mas nós precisamos que pessoas gritem, que nos motivem e que nos digam que nós podemos, que nós seremos abençoados, que Deus está conosco, que nós seremos capazes, que Deus nos dará vitória, que nós conseguiremos naquela semana, na próxima semana. Nós precisamos de pessoas que nos impulsionem, que nos levem para frente. É interessante que Golias gritava muito, mas perdeu a batalha. Ele gritava muito, e durante 40 dias ele gritou muito. Os gritos de guerra de Golias colocaram do lado de cá uma turma a correr de medo. Mas diante dos gritos de guerra dos gigantes que se levantam sobre a sua vida, não se acovarde, não fuja, não corra de medo, mas diante dos gritos de guerra, tome posição, grite também. Assim como Davi gritou, por mais que Golias gritou: por acaso eu sou um cachorro para que vocês venham a mim com paus? Você está achando que vai conseguir me vencer, rapaz, desse jeitinho que você está vindo aqui? Por mais que ele gritou com Davi, houve um Davi que gritou do lado de cá, dizendo: você pode vir a mim com sua lança, com seu escudo, com a sua espada, com a sua couraça, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode tentar vir a mim e me vencer, mas você vai morrer hoje. É você quem vai morrer hoje. É ele quem gritou, ele que se impulsionou para dizer: não, esse cara não é capaz de me vencer, mas eu sou capaz de vencê-lo, porque o Senhor está comigo. É isso que nós precisamos na nossa vida. Talvez o seu gigante seja o desânimo. Talvez você tenha vindo para este lugar desanimado. Talvez você está começando essa semana desanimado. Mas você precisa então receber de Deus ânimo, para que você possa seguir e batalhar. Um terceiro gigante que eu possa trabalhar com você é o gigante do desespero. O desespero faz com que a pessoa não veja uma saída, e às vezes existem dezenas, dúzias. É um sentimento que faz com que o gigante se torne maior do que de fato ele é. Medo e desespero são coisas bem diferentes. O medo tem o seu lado bom, que nos obriga a sermos prudentes, mas o medo também tem o seu lado ruim, quando nos impede de agir. Agora, o desespero não tem lado bom. O desespero só tem lado ruim, só lado ruim. O desespero cega, o desespero atormenta, o desespero nos faz perder a razão. Há algumas pessoas, aí vão se lembrar talvez, em São Paulo, se eu não me engano na década de 80, não me lembro se 70 ou 80, mas eu acho que é 80. Houve um incêndio num edifício chamado Edifício Joelma. Um incêndio terrível. Um dos piores incêndios que aconteceu em São Paulo. Quando você assiste imagens daquela época, você vê pessoas nos andares de cima de onde estava acontecendo o incêndio. Pessoas se jogando. As imagens são horríveis. Esse é o desespero. Para eu não morrer queimado, que há uma possibilidade de eu morrer intoxicado, de eu morrer queimado. Então, para não morrer queimado, eu me lanço do 20º, do 30º andar, sei lá, eu me lanço de um prédio do altíssimo
e me esborracho lá embaixo. Aí você percebe o desespero. O desespero. Os israelitas estavam submetidos a uma terrível pressão mental, uma guerra psicológica, que já vinha se estendendo havia semanas. E Davi chegou ao acampamento para cumprir missão. A primeira missão já tinha sido cumprida, deixado os mantimentos. Agora ele estava ali no fronte para ver como é que os seus irmãos estavam, para levar notícias para o seu pai. E aí ele ouviu Golias lançar o seu desafio rotineiro e viu os soldados de Israel desesperados. Ao ver isso, Davi ficou surpreso, talvez pensando, o que é que há com essa turma? Por que eles estão fugindo desse jeito? Porque Davi ouviu o mesmo discurso, Davi estava diante do mesmo gigante, diante do mesmo enredo de intimidação, mas ele não fixou os seus olhos no gigante, ele não se atentou àquilo que o gigante estava de certa forma falando, mas a sua mente já estava criando uma forma de vencer aquele gigante, de destruir aquele gigante, na sua cabeça já estava maquinando uma forma de enfrentar aquele gigante e vencê-lo. O primeiro passo de Davi foi não se desesperar, mas criar coragem para enfrentar aquele problema, aquele gigante, encarar aquele gigante. A gente precisa entender que a forma como você vê um desafio é mais importante do que o desafio em si. A forma como você vê a prova, a forma como você vê um concurso, a forma como você vê um relacionamento conturbado, a forma como você vê a sua dívida financeira, a forma como você vê uma enfermidade, a forma como você vê um problema, como você vê um desafio é mais importante do que o desafio em si. É muito mais importante. Um pequeno problema visto como sendo sem solução é pequeno problema, mas se você enxerga como sem solução, é mais complicado que um problema grande, visto como algo que pode ser resolvido. Ou seja, é a forma como você enxerga o problema. Se você por acaso olha para um diagnóstico médico e diz, eu não vou ser curado dessa enfermidade, eu vou morrer, disso você vai morrer. Você vai morrer, porque é a forma como você enxerga o problema. Agora, se você enxerga como aquilo pode ser contornado, ou Deus está comigo para contornar essa situação, para me fazer vencer isso daí, é a forma como você enxerga o problema. Mencionei hoje de manhã, e posso trazer eles aqui porque não vejo problema. Eu morava em Ourinhos e fazia seminário em Londrina. E tinha tem um presbítero amigo meu, em Santa Cruz do Rio Pardo. Ele era vendedor, o nome dele era Celso. Ele era vendedor de sapatos, representante comercial de uma marca de sapatos infantis, eu acho que era da Bibi, alguma coisa assim, no Paraná. Então, durante os 4 anos que eu tive de seminário, eu tive o prazer, o privilégio, de muitas vezes, quando ele estava indo para o Paraná, ele passar por Ourinhos, me pegar na porta de casa, e de me deixar na porta do meu apartamento em Londrina, a minha, a Keila, muitas vezes. E às vezes coincidia dele também estar voltando do Paraná e me pegar na sexta-feira de manhã e de me deixar em Ourinhos e depois seguir para Santa Cruz do Rio Pardo. Durante muitos anos. O ano que eu me formei foi o último ano dele no Paraná. Deus permitiu que no ano seguinte ele ficasse com a representação em São Paulo, né, com todo o estado de São Paulo, e aí ele adquiriu uma nova marca, que é a marca que ele está até hoje, que é a Pegada. Todo o estado de São Paulo pertence a ele. Mas janeiro do ano passado, não desse ano, janeiro do ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. O Celso, de repente lavando o carro ali no final de semana, começou a dizer coisas totalmente tortas, não falar nada com nada. E aí eles acharam, aí começou o rosto a entortar, eles acharam que aquilo era um derrame, que aquilo era um aneurisma, alguma coisa no cérebro que estava acontecendo. Então levaram para o hospital, fizeram todos os exames, fizeram tomografia, ressonância, tinha que ser feito, e aí perceberam que não era um derrame, aquilo era um tumor. Aquilo precisava ser feito cirurgia, para retirar o tumor, porque o tumor estava pressionando as demais partes do cérebro, e aquilo, ele não iria resistir, tinha que tirar o tumor, senão ele não iria resistir. Mas, se tirasse o tumor, ele também poderia morrer. E, mesmo que tirasse o tumor não poderia ser vencido, segundo o médico. E ele teria em torno aí de 3 a 6 meses de vida. Tirariam o tumor, mas ele também não falaria mais, não andaria mais.
ele ficaria vegetando em cima de uma cama, e ele provavelmente morreria em 3 a 6 meses. Isso foi em janeiro do ano passado. Esse ano, janeiro, quando eu tirei férias, no primeiro dia de férias, nós fomos até Jaú, para que aquele pudesse passar na oncologista. E no meio do caminho eu falei, vamos passar em Santa Cruz, eu preciso ver os céus. Eu tinha um contato dele, passei para Keila, falei, liga para ele, enquanto eu dirijo aqui, liga para ele, vê se ele está em casa e a gente passa lá para tomar um café com ele. Isso foi em janeiro. E sabe onde está o Celso, ou provavelmente onde estará o Celso amanhã? Amanhã o Celso estará entrando dentro de uma SW4, pegando a estrada para vender sapatos junto com a sua esposa no estado de São Paulo. Ele não apenas voltou a falar, a andar, tudo. Eu estou falando de algo, de uma cirurgia gravíssima no cérebro, em janeiro do ano passado. Em janeiro deste ano, quando nós passamos, ele estava colocando todas as coisas na caminhonete. E a felicidade dele é dizer, amanhã eu volto a trabalhar normalmente. Tudo está na forma como você vê o desafio. O médico pode dizer, olha, essa doença é gravíssima, você vai ter 3, 6 meses de vida. Quem determina o seu tempo de vida está sentado num trono lá nos céus. Não é médico nenhum aqui na terra. Tudo depende de como você encara. Se você achar que é impossível, vai ser impossível mesmo. Eu nunca vou passar nesse concurso, eu nunca vou entrar nessa faculdade, eu nunca vou entrar nessa empresa, eu nunca vou ter uma empresa grande desse jeito, eu nunca vou... Se você está dizendo, é de fato, nunca. Tudo depende da forma como você encara o desafio à sua frente. Tudo depende disso. Você pode tornar algo pequeno em algo grandioso, mas você pode pegar algo grandioso e torná-lo pequeno, porque o Senhor está com você, e se o Senhor está com você, todas as coisas são possíveis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Então talvez o desespero tenha vindo sobre a sua vida, talvez você tenha se desesperado diante de diagnóstico, de notícias, mas tudo depende da forma como você enxerga o desafio. Um quarto gigante que eu quero trazer para você é o descrédito, que é um gigante que traz desarmonia, traz desânimo e às vezes também traz desespero. É um sentimento que está na nossa própria pessoa, às vezes nós não acreditamos em nós mesmos, às vezes outras pessoas não acreditam e declaram que não acreditam em nós, e às vezes é por conta do nosso passado é terrível, e por conta do nosso passado nós não acreditamos que agora, no presente, somos capazes de vencer. Eu olho para a história aqui e vejo Davi chegando ao local onde a guerra estava sendo travada. Ele estava animado, ele queria testemunhar acontecimentos, ele era um garoto, ele viajou, ele queria ver a guerra, ele queria ver o que estava acontecendo, como é que seria naquele dia, ele se interessou pelos detalhes, pelo prêmio, para quem matasse o gigante, como nós veremos semana que vem. Talvez era uma simples curiosidade, talvez uma ambição. Nem toda ambição é egoísta, algumas ambições nos levam os indivíduos ao crescimento, a uma vida melhor. Mas foi nesse momento que ele estava ali conversando com os demais soldados, que Eliabe chegou, o seu irmão mais velho, e se irritou ao ver Davi ali conversando com os soldados. O que o irmão caçula estava fazendo ali? E Eliabe olhou para Davi e disse para Davi, você é presunçoso. Olha só, rapaz, eu viajei 20 quilômetros para trazer comida para você. Eu viajei 20 quilômetros para saber como é que você está, para levar notícia para o meu pai, que meu pai está lá em casa querendo saber como é que você está. E como é que Eliabe trata Davi? Você é presunçoso. E não só isso, Eliabe olha para Davi e diz, o seu coração é mau. Você é presunçoso, garoto. Você está aqui para quê? Você é presunçoso e o seu coração é mau. E não foram só essas as palavras que Davi teve que ouvir, não. Depois Davi foi levado até Saul. E o que Saul disse para Davi? Você não é capaz de vencer essa guerra. Você não é preparado. Ele é um poderoso guerreiro. Ele é guerreiro há muito tempo. Ele é gigante. Você não será capaz de vencer essa batalha. E depois o próprio Golias teve, lógico, de uma forma ainda mais dramática, teve que dizer para ele, você não será capaz de me vencer, rapaz. Você não é capaz de me vencer, você é um moleque, você é despreparado, você está vindo a mim com estilingue, você está vindo a mim desse jeito, quem você pensa que é para vir a mim desse jeito? Você não é capaz de vencer essa batalha.
Ou seja, imaginem as vozes que Davi teve que ouvir ali naquela batalha, naquele lugar. São as vozes que talvez você tenha ouvido ao longo da sua vida. Você não é capaz, você não será capaz, você nunca vai dar em nada nessa vida, você não vai crescer, você não vai prosperar, você nunca vai ter um emprego decente, você nunca. São pessoas que dizem, são palavras negativas sobre as nossas vidas, como essas palavras vindas sobre a vida de Davi. Mas Davi não ligou para isso. Davi não ligou para o que Eliabe estava dizendo, ele não ligou para o que Saul estava dizendo, ele não ligou para o que o Golias estava dizendo, ele não ligou para o gigante, não ligou para o seu rei, não ligou para o seu irmão, ele não ligou para aquelas palavras de descrédito que estavam sendo lançadas sobre a sua vida. Ele não ligou. Nós precisamos aprender com Davi também, apesar da propaganda maldosa que tem sido feita contra nós, nós precisamos analisar essas propagandas. Talvez algumas pessoas estejam até mesmo dizendo algumas verdades sobre nós. É tempo da gente parar, é tempo da gente refletir para ver se de fato eu sou isso. Davi provavelmente talvez pensou, mas será que eu sou presunçoso? Um cara que viajou 20 quilômetros, que deixou suas ovelhas, um pastor de ovelhas que deixou suas ovelhas para caminhar aqui e para ver como é que seus irmãos estão, para trazer um monte de cereal, um monte de pão, um monte de queijo, para saber como é que os irmãos estão. Eu sou presunçoso, eu sou orgulhoso, eu sou uma pessoa que estou recebendo ordens e cumprindo ordens do meu pai? Será que o meu coração é mau? Viajar 20 quilômetros para trazer mantimento e levar notícias é ter um coração mau? Será que isso é ser coração mau? Provavelmente Davi refletiu se aquelas palavras de fato eram palavras que deveriam ser aceitas na sua vida, e ele recusou essas palavras, como você também precisa recusar. Diante de palavras que são lançadas contra você, você precisa analisar quem de fato você é e receber ou não essas palavras. Não receba essas palavras negativas. Por mais que seja de um pai, de uma mãe, de um tio, de um patrão ou de quem for, não receba palavras negativas da sua vida. Quando alguém levantar o dedo e dizer que você nunca vai dar, que você nunca vai ser, que você nunca vai conseguir, repreenda isso em nome de Jesus. Não receba essas palavras negativas da sua vida. Não receba esse descrédito. Ah, você não é capaz, você não é poderoso, você não tem força, você é incompetente. Não receba essas palavras na sua vida. Exista talvez o descrédito que nasce aqui, no seu próprio coração. Talvez você não acredite em si mesmo. O descrédito não vem só de fora. Talvez você não acredite em si mesmo. Talvez diante do desafio, diante da prova, diante da circunstância que ali está, você olha para si e diz, eu não vou conseguir. Aí o descrédito é seu, eu não vou conseguir. Eu não vou vencer isso, eu não sou capaz, eu não vou dar conta do recado. E aí o descrédito é seu. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Né? Eu vejo várias situações assim na palavra de Deus, de pessoas dizendo, eu não tenho condições. Lembra do Moisés? Eu não posso. Eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar. Eu não tenho condições. Vão perguntar, eu não vou saber responder. Ele deu várias desculpas. Lembra do Jeremias? Eu não passo de um menino. E aí Deus diz, não digas não passes de um menino. Eu não passo de um garoto. Eu sou um rapaz de 20 anos, eu não passo de um rapaz de 20 anos. Não, quem sou eu para ser profeta de Deus? Não, eu não passo de um rapaz. Eu não passo de um garoto, não passo de um menino. Tem tanto homem neste mundo. Lembra do Gideão? Eu sou da tribo mais pobre, da menor tribo, do menor clã, da menor família, e eu sou menor na casa do meu pai. Quem sou eu para libertar o meu povo das mãos dos midianitas? Quem sou eu? É o descrédito aí. Eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não vou vencer essa batalha, eu não consigo ir no Paraó, eu não consigo vencer os midianitas, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Esse é o descrédito. Tome cuidado. Tome cuidado, porque se Deus está dizendo que você é capaz, se Deus te chamou de valoroso guerreiro, não diga que você é covarde. Se Deus te chamou de profeta, não diga que você não passa de um menino. Se Deus te mandou ir na presença do faraó, não diga que você tem língua pesada e que não vai ter condições de enfrentar a situação. Se Deus está mandando você, vá. Tome cuidado com o descrédito. Mas o descrédito também pode vir por conta do passado. Existem coisas que nós fizemos lá atrás errado. E talvez hoje nós nos deparamos com uma prova muito parecida, com uma circunstância muito parecida, e eu olho para o retrovisor e digo, lá atrás eu não consegui, agora eu também não vou conseguir. Tem gente que tentou lá atrás,
Entrar numa faculdade não conseguiu, não tentou nunca mais. Tem gente que tentou tirar a carteira de motorista lá atrás, aí foi reprovado no prático. Não tentou nunca mais, pagou e nunca mais foi. Não tentou. E toda vez que alguém fala assim, mas você tem que tirar uma carteira, você tem que aprender a dirigir, ela fala, ai não, eu não consigo. Como não consegue? Não, eu já tentei, mas porque você tentou, agora você acha que também não será capaz? Existem pessoas assim. Então o descrédito talvez venha com a história. É muito importante ouvirmos críticas, é muito importante nos aperfeiçoarmos, mas é importante separarmos as pessoas que têm um bom coração e as pessoas que talvez tenham até uma crítica construtiva daquelas que são totalmente destrutivas, que estão ali de má fé, que estão sendo desonestas. Nós podemos filtrar aquilo que é útil, aquilo que é verdadeiro, daquelas coisas que não são a nosso favor e que não estão vindo para o nosso crescimento, não estão vindo para nos abençoar. Nós precisamos observar tudo aquilo que está nos imobilizando, nos desmotivando, nos desanimando, gerando descrédito no nosso coração. Mas por fim, eu preciso falar do desperdício. De desperdício de tempo e de desperdício de energia. Davi, quando estava ali no fronte, perguntando para os outros soldados, e Eliabe chegou para chamá-lo de presunçoso de coração mau. Eu acho muito interessante porque Davi não perdeu tempo com Eliabe. Diante da palavra do Eliabe, ele não perdeu tempo. Ele poderia ter ficado ali discutindo, mas ele não discutiu. Ele não discutiu. A única coisa que Davi falou para Eliabe é, mas o que é que eu fiz agora? Você é presunçoso, seu coração é mau. E Davi olhou para ele e falou, o que eu fiz agora? O que eu fiz? Desculpa se eu nasci, talvez seria a afirmação de hoje, né? Desculpa se eu nasci. Davi não perdeu tempo com Eliabe, não. Davi não perdeu. Sempre haverá pessoas na nossa vida, até vezes pessoas muito próximas, como um irmão, como um pai, até mesmo um filho, que vai fazer pouco caso de nós, que vai semear intrigas, por inveja, por sua infelicidade, a gente que quer acabar com a nossa autoconfiança, quer nos desmotivar, quer destruir e nos fazer desistir dos nossos sonhos. Existem pessoas que vão se levantar para apontar defeitos, para apontar problemas, para criticar tudo. São pessoas tóxicas. Sempre vão existir pessoas tóxicas. Ultimamente eu tenho eliminado essas pessoas da minha vida. Obrigado. Não preciso não. Já tem problema demais para resolver. Mas existem sempre pessoas ali, que estão para espalhar o seu veneno, com palavras, com atitudes. Pessoas que às vezes o culto foi abençoado, às vezes como pastor eu vejo isso, o culto foi uma bênção, eu me senti realizado, feliz, abençoado, mas eu desço da plataforma, de repente chega uma pessoa ali com um veneno capaz de... Sempre vai ter gente assim. O culto foi uma bênção, mas tem aquela pessoa que está ali, ela foi enviada pelo capeta, ela está ali exatamente para, com a linguinha, para acabar. Você foi abençoado. Talvez, esses dias uma pessoa me disse, pastor, estava no momento do culto, uma pessoa sentou do meu lado, eu estava no momento do culto da ceia, pastor, estava na ceia, com o cara, estavam querendo tomar ceia, querendo orar, e falava assim, a pessoa, porque falando, ela estava ali, pastor, para destruir a minha paz. Estava, não tenha dúvida, ela estava certa, o capeta falou, hoje você tem uma missão, você vai lá, sabe aquela pessoa que está tomando ceia, você vai lá para destruir a paz dessa pessoa, exatamente assim que funciona o negócio. Só que não perca tempo. A minha palavra para você é não desperdice tempo. Não desperdice tempo com discussões inúteis, por exemplo. Tem discussões que não vão levar a nada. Imagina Davi aqui discutindo com Eliabe. Mas por que você está dizendo isso? Você não confia em mim? Você não acredita que eu sou capaz de vencer esse gigante? Ah, eu sei porque você não acredita, porque você é um covarde. Você está 40 dias aqui ouvindo esse gigante do lado de lá gritando, e você é covarde, você que é covarde, você é medroso, você é uma galinha choca, e você que podia estar xingando e falando, e o cara do outro lado gritando, ele gritando aqui, ia levar o quê? A nada. Existe discussão, querido, que não leva a nada.
Não perca tempo com discussões inúteis. Não vale a pena. Tem gente que não vale a pena. Tem gente que não vale a pena o seu tempo. Tem gente que não vale a pena as suas palavras. Tem gente que não vale a pena. Não vale a pena discutir, infelizmente. Sabe aquilo que Jesus disse de dar pérolas aos porcos? Tem gente que é porco que não vai dar. Você já tentou uma vez, tentou duas, não deu, querido, não deu, não perca tempo. Não dê pérolas aos porcos, você está perdendo tempo, você está desperdiçando o seu tempo. Não perca. Tem gente que não vale a pena, não vale a sua palavra, não vale a sua saliva, não vale o seu tempo, não vale a sua discussão, não vai levar a nada, não vai crescer em nada, não vai acrescentar a nada. Deixe isso de lado. Existem discussões que são inúteis, então deixe de lado. Só entre numa discussão que vale a pena. E aqui no caso, eu até entendo por que Davi não discutiu, porque o seu irmão estava acima dele. Se o seu pai morresse, quem deveria tomar conta dele? E o seu pai era idoso, como nós lemos no texto, quem deveria tomar conta dele é o seu irmão Eliabe. É ele que seria o senhor da casa. E aí ele estaria debaixo da autoridade. Eu vou brigar com quem tem autoridade? Outra coisa, discutir com quem está acima de você é a pior burrada que você pode fazer. É a pior burrada, discutir com o patrão. Eu vou lá discutir com o patrão. É a pior burrada que você pode fazer. Eu vou discutir com o professor, eu vou amanhã na faculdade, eu vou chegar lá e eu vou colocar o professor. Você não vai colocar o professor no quadradinho dele. É ele que vai te colocar no seu quadradinho. E por mais que ele possa ouvir, ele tem uma papeleta, querido. Eu sou casado com professora. Ela tem uma papeleta. O professor tem uma memória fotográfica. É um negócio do mal que vem assim. Ele anota. O seu nome não é anotado na papeleta, é anotado no quinto dos infernos. Para você passar naquela matéria vai ser terrível. Ainda mais na faculdade. Vou discutir com o professor. Eu vou discutir com o pastor. Amanhã eu vou lá e vou mostrar para o pastor. Beleza, já pode pedir sua carta de transferência. Não vai ter clima, querido. A pior burrada que existe de uma pessoa na igreja é querer discutir com o pastor. Conversar é uma coisa, agora querer cantar de galo ou mostrar com um pastor e dar de dedo e querer, pode pedir a carta. Fique à vontade. Não tem jeito, querido. Aqui ele entendeu claramente. É meu irmão, ele é mais velho. Meu pai é idoso, vai morrer. Meu pai morrer, quem está acima de mim? É o Eliabe. Vou discutir com o cara? Não vou discutir, não perca tempo com isso. Não perca tempo prestando atenção demais à plateia. Tem gente prestando demais atenção nas pessoas, o que as pessoas estão dizendo. Está preocupado com o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo. Preocupado demais com a plateia, esquecendo do jogo. Joga, querido, não olhe para a plateia. Joga. Tem gente preocupada demais. Eu lembro de uma vez uma presbítera chegando em mim, falando, pastor, o senhor não se preocupa com o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Eu falei, olha, não me preocupa mesmo. O que as pessoas pensam ao meu respeito é problema delas, não é problema meu. Isso é problema delas, elas que se resolvam consigo mesmas. Mas o senhor tem que ouvir mais a igreja. Eu falei, tudo bem, eu posso ouvir mais. Há uma insatisfação na igreja? Eu sou pastor de uma igreja com 1000 membros. Quantos estão questionando essa mudança no culto? Quantos estão questionando esse tempo maior de oração, que era uma questão de oração? Quantos estão questionando os pactos de oração? Quantos estão reclamando de um universo de 1000? Me diga nomes. Não, eu quero nomes. Eu quero que você mostre nomes. Se você mostrar num universo de 1000, 100, 200 pessoas que estão reclamando, eu vou ouvir. Agora, se você reclamar e eu sei de quem você está dizendo, que é meia dúzia de pessoas, me desculpa, meia dúzia, tchau. Eu não vou dar ouvidos. Se eu tenho uma igreja sendo abençoada por conta de 6, 10 pessoas num universo de 1000, eu não posso. Se eu for dar ouvido para tudo que as pessoas estão dizendo, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Porque não tem jeito. Não tem como um pastor agradar todo mundo. Tem gente que vai olhar para mim e falar, puxa, o pastor pregando sentado, que legal, massa. Tem gente que vai falar, puxa, que folgado, hein? Pastor pregando sentado, nunca vi mais isso nessa vida, né? Tem gente que vai falar assim, puxa, que mensagem legal. Tem gente que vai falar, puxa, que mensagem chata. Queridos, desse universo aqui, tem gente que vai sair dizendo coisa boa e tem gente que vai sair dizendo coisa ruim. Imagina se eu fosse dar ouvido para tudo, eu ia morrer. Não dá. Quem é público, não dá. Né? Às vezes você olha assim, como é que essa pessoa aguenta, como é que esse político aguenta, ou como é que essa celebridade aguenta, porque ele não está nem aí para isso. Não dá para você dar atenção, né, para tudo isso, não dá. Você filtra muita coisa e vê no universo, no modo mais geral. Então, não perca tempo prestando atenção demais à plateia. Tem gente gritando, tem gente falando, tem gente, tudo bem.
Preste atenção no jogo. Imagina se Davi ficasse ouvindo o que os soldados estavam dizendo. O que você acha que os soldados estavam dizendo quando viram Davi com uma funda, 5 pedras, indo para lutar com Golias? O que você acha que a plateia estava gritando? Morreu, morreu, acabou. O que é que vocês acham que o povo estava gritando? Davi não ligou para isso. Ele estava focado no Golias. Eu vou lá, uma pedra só, mato o cara, acabou. É só isso que eu preciso. Mais nada. Foque no jogo, não na plateia. Não perca tempo também através de fugas. E aí eu posso dizer para você que nós hoje temos muitas coisas para fugir. Tem gente que tem gigante para enfrentar e coisa para enfrentar. Talvez hoje, diante daquilo que você está ouvindo, você fala, não, esses são gigantes que eu tenho na minha vida e que eu preciso enfrentar. Só que ao invés de você enfrentar, sabe o que você vai fazer? Vai ficar atrás de uma rede social. Hoje nós estamos fugindo atrás de Instagram, atrás de Facebook, atrás de TikTok. Nós estamos fugindo atrás de redes sociais. Nós estamos perdendo tempo com essas coisas ao invés de encarar aquilo que tem que ser encarado. Talvez o seu dia você termine dizendo assim, nossa, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não fiz nem metade do que eu tinha para fazer hoje, mas porque talvez mais da metade do seu tempo você perdeu fugindo daquilo que você tinha para fazer. Amanhã é segunda-feira, você pode acordar cedo como ouviu semana passada, você pode acordar cedo e enfrentar o gigante, mas você pode acordar cedo para ficar atrás de um celular, atrás de uma tela de um computador, atrás de uma televisão assistindo série, você pode ficar atrás de um telefone com fofoca, vendo notícias, sabendo o que a celebridade tal, o Y, o Z, o lalala fez, ficando correndo atrás de... e não fazer o que tem de ser feito. Você está desperdiçando tempo e energia. Quais são os gigantes que você tem enfrentado na sua vida? Eu listei 5. Desarmonia, desânimo, desespero, descrédito e desperdício. Talvez eu poderia elencar muito mais, mas já estou falando há 50 minutos aqui. Qual é o gigante? Qual desses aí tem sido o seu maior gigante interno? Qual desses? Que você pode olhar assim e falar, puxa, como eu estou desanimado. Talvez seja esse. Puxa, eu estou desesperado, pastor. Eu não sei o que vai ser essa semana. A equipe pode vir para cá. Eu não sei o que vai ser de mim essa semana. Eu não sei. Qual desses gigantes você precisa derrotar primeiramente na sua vida? Qual desses gigantes? O que é que precisa ser destruído, ser derrotado aí na sua vida primeiro? Eu falei para você sobre a desarmonia. Sabe como eu venci a desarmonia na minha vida? Eu brigava com Deus muito pela minha aparência. E uma vez eu estava numa escola bíblica e uma professora que eu não recordo o nome dela, mas era uma professora de jovens. Ela dando aula, ministrando aula ali para os jovens, e ela pegou esse texto aqui. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admiráveis. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aí a professora fechou a Bíblia, olhou para nós, para mim, ela estava olhando para mim, e ela disse assim, sabe de uma coisa, pessoal? Foi Deus que fez você. E toda vez que você reclama de você, você está reclamando no fundo de Deus. E você está dizendo que Deus não foi perfeito em fazer você. Toda vez que você reclama de você, você está reclamando daquele que te formou. E foi Ele que te formou. Você está dizendo que Ele não foi bom. Que Ele não foi bom. Que Ele errou no projeto. Só que Deus nunca erra.
Ele é perfeito. Aquilo mudou a minha vida. A partir daquele dia eu nunca mais liguei para a minha forma. Posso não me achar a coisa mais linda do mundo. Eu olho para outros caras e vejo que tem caras que são lindíssimos, homens que são lindos. Eu sei muito bem o que é um corpo muito bonito, muito, né, barriga tanquinho. A minha é tanquinho, Miller, sabe aquele redondo? É isso daí. Mas eu sei muito bem aquele que me criou. E se Ele me quis assim, eu louvo a Deus porque eu sou. Eu venci a desarmonia. Eu venci a minha história. Disse que a minha mãe foi faxineira e não tem nenhum pingo de vergonha disso hoje. Ou do meu pai ter sido um soldador. É muito melhor ser filho de uma faxineira e de um soldador íntegro e honesto e que me deu caráter, do que de tanta gente rica e mau caráter neste mundo. Eu louvo a Deus por isso. Eu venci a desarmonia. Qual é o gigante que você precisa vencer? Você não se aceita? Você não se ama? Você não acredita em você mesmo? As pessoas não estão acreditando em você? Ah, pastor, eu estou desanimado. Estou olhando para essa semana, eu acho que não vai dar. Ah, pastor, eu estou desesperado com a minha situação. Eu acho que para mim já deu. Acabou, não tem mais o que fazer. Qual é o gigante que você precisa vencer? Está aqui, ó. Antes de você enfrentar o que está aí fora essa semana, está aqui dentro. E isso tem sugado você. É desse gigante que eu estou falando. Quais são os gigantes? Vamos ficar em pé? A ti eu vou clamar. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Não estou a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Uma manhã de vitórias. Preparado pra mim. Preparado para mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Suas vozes eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Feche os seus olhos. Qual é o gigante, querido, que você precisa vencer? Qual é o gigante que está aí dentro de você e que tem enfrentado você e que tem imobilizado você?
impedido você de avançar e de enfrentar outros gigantes, gigantes externos? O que é que tem dominado a sua vida? Coloque isso na presença do Senhor nessa noite. Eu não quero que você saia daqui desacreditado. Eu não quero que você saia daqui desanimado. Eu não quero que você saia daqui desesperado. Eu não quero que você saia daqui em desarmonia consigo. Eu quero que você saia daqui resolvido. Eu quero que você saia daqui realmente dizendo: Deus, eu estou deixando aqui na tua presença, no teu altar, esse negócio que tem amedrontado a minha vida e que tem me destruído, que tem me infernizado, que tem acabado comigo. Eu não avanço, eu não sigo, porque isso tem destruído a minha vida. Eu não consigo, Deus, amanhã é segunda, eu não consigo ir para frente, porque o desânimo tem me freado. Eu não consigo, Deus, porque o desespero tem cegado a minha vista. Eu não consigo ver solução para este problema. É isso que você tem que dizer para Deus: Deus, eu não consigo chegar naquela menina e pedir aquela menina em namoro, porque eu me acho feio, porque eu me acho horrível, porque eu não acho que eu tenho condições. Talvez eu tenho tanto rapaz bonito neste mundo, eu não consigo. É isso que você precisa dizer para Deus essa noite: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso vencer esse gigante na minha vida. Eu preciso destruir isso na minha vida. Eu preciso colocar isso por terra. Eu preciso vencer, caminhar em vitória dentro de mim, para depois caminhar em vitória fora de mim. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão e aqueles que estão assistindo a transmissão, ou que vão assistir ao longo da semana, dos dias. Ó Deus, talvez temos gigantes, talvez não, temos gigantes internos, gigantes, ó Deus, que nos paralisam, gigantes, ó Deus, que não nos permitem dar um passo, gigantes, ó Deus, que nos assombram, gigantes terríveis sobre as nossas vidas, dentro de nós. E talvez enquanto eu pregava aqui, Deus, pessoas estavam dizendo: esse sou eu, esse daí sou eu não acredito em mim. As pessoas não acreditam em mim, as pessoas falam palavras horríveis sobre mim. Talvez existam pessoas aqui nessa noite, enquanto eu pregava, dizendo: ah Deus, eu estou assim desesperado, eu não sei o que eu faço essa semana, eu não sei como é que eu vou pagar essa conta, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação, eu não sei como é que eu vou enfrentar essa crise, eu não sei. Talvez existam pessoas aqui, ó Deus, assim, desanimadas, olhando para essa semana, dizendo: ah, eu não vou conseguir, essa semana eu não vou fazer nada, não vou conseguir vencer nada essa semana, eu não vou conseguir. O Senhor conhece cada coração aqui, Deus. Traga-nos, ó Deus, condições de vencer esses gigantes que têm estado talvez durante anos e anos dentro de nós, e que não nos permite avançar, e que nos permite apenas olhar para o outro lado, enxergar o gigante, Golias gritando, e nós nos acovardando aqui. Talvez existam pessoas aqui perdendo tempo demais e energia com tanta coisa boba, com tanta coisa fútil, tanta coisa inútil, e aí fala: eu não consigo vencer, eu não consigo, mas é porque está perdendo tempo com tanta coisa, desperdiçando a vida com tanta bobagem. Deus, nos ensine nessa noite a vencermos esses gigantes. Trabalhe a nossa vida, trabalhe as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhe, Senhor, o nosso coração, trabalhe cada um de nós, Deus, naquilo que precisa ser trabalhado. Trabalha a nossa vida, restaura o nosso ânimo, o nosso vigor, restaura os nossos sonhos, os nossos projetos, restaura a nossa coragem, restaura a nossa visão, restaure a nossa vida, para que a gente possa vencer esses gigantes que aí estão. Que a gente derrube, destrua esses que estão aqui dentro de nós primeiro. Que o Senhor seja mais na nossa vida e nos ensine a vencer esses gigantes no dia a dia. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, obrigado porque hoje tivemos 2 cultos da mesma forma, cheios, desse jeito. Eu te louvo e te agradeço por isso. Leva-nos agora para as nossas casas, em paz, em segurança. Dê-nos, Deus, uma excelente noite de descanso, uma manhã, uma segunda-feira e uma semana abençoadíssima na tua presença. Que os gigantes que foram vencidos já nessa noite, em nome de Jesus, dentro de nós,
possam permitir que outros gigantes sejam vencidos ao longo dessa semana, no poder do nome de Jesus também. Queremos, ó Deus, ser mais que vencedores na tua presença, e que o Senhor nos capacite a isso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.